Oi, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui, né? Na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, e todos os anjos no céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Então hoje eu vou ler aqui Lucas 4:16. É, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. O livro, tornando a dar o ministro, assentou-se e aos olhos de todos da sinagoga estava fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos davam o testemunho e se maravilharam com as palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Então aqui tem uma explicação, né, sobre isso, né? Então Jesus, pelo poder do Espírito Santo, né, voltou após ter resistido às provas do deserto e às tentações do diabo, né? O Senhor Jesus retornou à cidade cheio de poder do Espírito Santo. A menção dos fatos nesta ordem indica que o seu poder humano recebe forças de Deus quando se dispõe a obedecer a sua palavra, né? A gente sempre tem que obedecer a palavra de Deus e a resistir às propostas do pecado. Quem desanima espiritualmente e cede a sua carne é envergonhado e humilhado, quando a gente desanima, né? Porém, os que perseveram no deserto crescem na fé. Não, os que perseveram, mesmo nas duras provas do deserto, crescem na fé e são exaltados quando sai deles, né? Havia o costume de se escolher um membro da comunidade para ler o texto sagrado na sinagoga, né? Assim, ao participar de um culto de Nazaré, o Messias se levantou e leu o rolo que havia lhe sido entregue. O texto dizia, parte do livro de Isaías, que falava justamente sobre a profecia da vinda do Salvador e sobre proclamação do ano, né? Me dizia, né? Do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Está em Isaías 61, 1, 2, né? Todos os olhos ficaram fitos nele, pois o Espírito Santo tocou no coração de cada um deles, né, dos homens, né, que estavam ali, né, para que ouvissem bem o que estava sendo pregado. Quando o Senhor Jesus disse que a profecia messiânica, né, se cumpriria, ele revelou a sua identidade divina, isto é, o Filho de Deus, veio para trazer boas novas da salvação aos pobres de espírito e criar os contritos e desesperados, né? Para falar sobre contritos, desesperados, a proclamar a liberdade, né? Senhor Jesus, né? Aos oprimidos pelo mal e restaurar a visão dos cegos, físicos e espirituais. O Senhor Jesus faz contraste entre visível e incredulidade dos moradores de Nazaré. E a fé tem dois exemplos. O primeiro caso é da viúva de Sarepta.
o período de severa seca que tinha lá, né? Tinha muita seca, assim, e Deus enviou o profeta, né? O profeta Elias somente a ela, uma mulher que morava em região fora dos limites da nação judaica. Ela morava fora dos limites, né? Segundo o caso é de Naamã, apesar de haver muitos leprosos em Israel, na época de Eliseu, o Altíssimo curou apenas ele, que era sírio. Ele também era estrangeiro, né? Porque manifestou a fé nas palavras do profeta, né? Note que ambos eram estrangeiros. Eles manifestavam a fé e a obediência no Senhor, e por isso foram atendidos, né? Foram atendidos, né? Em suas necessidades, né? O que eles precisavam, né? Com isso, aqueles que não creem na palavra não diminuem nada a glória de Deus. Antes eles é que perdem, né? Quem não acredita na palavra de Deus, de Jesus, né? Perdem as oportunidades de receber as dádivas divinas. Os judeus se encheram de ira e breve admiração dos judeus se transformou em perigosa hostilidade, como acontece com muitas pessoas hoje. Amam a palavra de Deus quando serve para abençoar, né? Eles amam, né? Mas sentem aversão quando elas os exortam e os repreendem, né? A pessoa aceita tudo a palavra de Deus, ali tudo, mas só quando convém, né? Quando não convém, então eles não querem escutar. Não quer escutar mesmo ajuda. Se não quer, porque não acredita, né? Então, que eu estava conversando com uma pessoa, né? Que ela disse muitas coisas sobre Jesus, né? E, então, por isso que eu estou lendo isso aqui hoje, né? Para a gente entender melhor, né? Ela falou que Jesus não é judeu, né? E então aqui diz, ele nasceu em Belém, da Judéia. Cresceu em Nazaré, na Galiléia. Foi circuncidado conforme a lei judaica. Está em Lucas 2:21, né? E frequentava as sinagogas, está também lá em Lucas 4:16, né? Além disso, ele seguia as festas judaicas como a Páscoa e as festas dos tabernáculos, né? Na verdade, todos os primeiros discípulos de Jesus também eram judeus. O cristianismo só começou a se distinguir do judaísmo algum tempo depois, quando o evangelho se espalhou entre os não-judeus, gentis, né? Então, muitos não acreditam, né, o que está na Bíblia, né? Então, eles têm o pensamento deles lá, né? Mas eu acredito que ele é judeu, né? Ele é judeu, né? Todos têm que acreditar que ele é judeu, né? Mas muitos não acreditam, né? Por isso que eu fiz essa palavra de hoje, justamente para falar isso de Jesus, né? Para dar uma explicação, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu não falo muito bem, mas acho que deu para entender, né? Então, eu fico agradecida, né? Então, que vocês fiquem bem, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Tchau. Amém, graças a Deus.